Oi pessoal, aqui é a professora Elisângela, estou gravando esse vídeo aqui de revisão para ajudar vocês na avaliação de N3, tá bom? Então, o que a gente estudou, né? Foram as células, a gente estudou a célula procarionte, célula eucarionte, estudamos o que elas têm de comum, o que elas têm de diferente, e já fique claro aqui, né, que as duas têm membrana, né, plasmática, as duas têm citoplasma, as duas têm material genético, as duas têm ribossomos, mas só a eucarionte tem organelas membranosas e tem um núcleo delimitado por uma membrana chamada de carioteca. E aí a gente vai ver aqui o citoplasma da célula eucarionte, tá? Então a gente está vendo aqui as organelas que estão presentes nesse citoplasma. A gente vai começar aqui com o ribossomo. Por quê, gente? Porque o ribossomo ele é uma estrutura. Ele não é uma estrutura membranosa. Alguns autores nem consideram ele como organela. E ele está presente nas duas células, tanto procarionte como eucarionte. Função, né? Ele vai produzir proteína, síntese de proteína. Ele é formado por duas subunidades, uma maior ou menor, formada de RNA e também, gente, de proteína, tá? Então, vamos falar do regime endoplasmático. Nós vamos ter o liso e o rugoso. O rugoso, ele está bem pertinho aqui, colado com o núcleo. Ele vai ter ribossomos aderidos. Se ele tem ribossomo, ele também produz proteína. E faz o transporte dessas proteínas para fora da célula ou para dentro da célula. E o liso, gente, que é esse mais clarinho aqui, o liso, ele vai fazer síntese de lipídios, síntese de gordura e também desintoxicação. Então, se a gente tiver um órgão aí, que, né, o nosso fígado, por exemplo, que é um órgão responsável pela desintoxicação, e aí, nas células desse órgão, os retículos endoplasmáticos lisos vão estar mais desenvolvidos para fazer essa função aí. Detalhe, ribossomo produz proteínas, né, tá solta aí no citoplasma, e uma organela que também produz proteínas por ter ribossomos aderidos é o retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, gente, para onde é que vai essas substâncias, proteínas e lipídios? Vamos aqui para o complexo golgiense ou complexo de Golgi. Ele vai armazenar, transportar, modificar essas substâncias e secretar essas substâncias. Também vai produzir, gente, polissacarídeos, né, açúcares, glicídios, tá? Vai produzir esses açúcares aí. E também produz uma outra organela, que é o lisossomo, e também está presente aí uma estrutura do espermatozoide, né, formando aí uma região chamada de acrossomo, que vai ajudar aí na penetração do óvulo, tá? E aí, gente, vamos falar do lisossomo. O lisossomo ele vai fazer digestão intracelular dentro da célula. Vai digerir o que vem de fora dessa célula, por exemplo, uma bactéria invasora. Vai digerir o que já está lá dentro, algumas organelas já velhas, né? E também vai digerir a própria célula, tá? Então, a digestão de fora é chamada de heterofagia, a digestão do que está dentro é autofagia e a digestão da célula, a programação da morte dessa célula é chamada de apoptose. Vamos falar da mitocôndria, muito conhecida. Ela faz respiração celular, produz energia através da quebra da glicose, né? É uma organela energética e, curiosidade, tem seu DNA próprio. Peroxissomo, gente, peroxissomo, ele vai fazer a decomposição da água oxigenada, também faz desintoxicação. Centríolos, uma outra organela importante, atua aí na divisão celular, tá? Não está presente em células vegetais de angiospermas e gimnospermas, mas está presente na célula animal. E aí, gente, também vai formar células de locomoção, que são os cílios e flagelos. Nesse slide aqui, a gente tem as mesmas organelas e algumas a mais. Por exemplo, o vacúolo. O vacúolo ele vai estar bem evidente na célula vegetal, vai fazer a reserva de substâncias, né, de água e de nutrientes. E as outras que a gente já viu, ribossomo, síntese de proteína, endoplasmático rugoso, também produz proteína, endoplasmático liso, lipídio, desintoxicação, o lisossomo vai fazer a digestão, complexo golgiense, secreção, produz também açúcares, centríolo participa da divisão, forma cílios e flagelos, mitocôndria, respiração celular, produção de ATP. Faltou aqui o cloroplasto, né, que vai fazer fotossíntese, né, na célula vegetal, também nas células de algas, tem um pigmento verde chamado de clorofila, tá bom?
Então, gente, um pouquinho sobre a teoria endossimbiótica, né, que é uma teoria que vai dizer aí que a mitocôndria e o cloroplasto já foram procariontes, já foram bactérias. E aí eles foram fagocitados por uma célula eucarionte e aí se deram muito bem e viveram agora em harmonia, em cooperação, uma cooperando com a outra, tá? Então, endo vem de dentro e simbiótica vem dessa cooperação. E aí, gente, alguns fatores que reforçam essa teoria são esses aqui, que tanto o cloroplasto como a mitocôndria têm DNA próprio, tem dupla membrana, né, membrana interna e membrana externa, tem ribossomos próprios e são bem parecidos com bactérias. Inclusive, o DNA deles é um DNA circular. E aí, falando da mitocôndria, aqui a gente pode ver a membrana externa, a membrana interna cheia de preguinhas, né? E ela vai produzir o quê? ATP. Uma curiosidade, todas as mitocôndrias que nós temos aqui são de herança materna, já que as mitocôndrias dos espermatozoides elas são degeneradas na hora da fecundação. Aqui a gente tem o cloroplasto, também a gente consegue perceber a membrana externa, a membrana interna. A membrana interna é chamada de tilacode, quando ela está empilhada é chamada de grana. A função, né, a gente já viu, produção de... atua na fotossíntese e produz açúcar. Olha aqui o baldinho de açúcar, tá? Então produz aí a glicose, né? Vai ter esse pigmento verde chamado de clorofila, que é um pigmento fotossintético, capta a luz solar. Aqui a gente tem como é que funciona, né, na célula vegetal. A gente tem aqui a organela, cloroplasto. Aqui na membrana interna a gente vai ter os pigmentos de clorofila. Eu chamo essa membrana de tilacode. Quando eu tenho essa membrana empilhada, eu chamo de grana ou de grano. Aqui, gente, a função, já falei para vocês. E aqui a gente tem um resuminho das organelas. Bora lá, citoplasma. Aqui a gente tem um ribossomo produzindo proteínas, olha aí, ó, juntando as pecinhas de aminoácido, produzindo uma proteína. Lendo aqui uma fita de RNA mensageiro, a cada 3 códonzinhos desse, corresponde a uma bolinha dessa, que é um aminoácido, e, consequentemente, eu juntando essas bolinhas, eu tenho proteínas. Aqui a gente tem um vesículo plasmático rugoso, por quê? Porque eu estou vendo os ribossomos aqui. Então, ele também produz proteína e faz o transporte. Aqui a gente tem o complexo golgiense, né, recebendo essas proteínas, modificando, selecionando e secretando. Aqui a gente tem o lisossomo, também produzido pelo complexo golgiense, fazendo a digestão de uma bactéria, né, uma digestão heterofágica. Aqui a gente tem a mitocôndria, casa de força da célula, produz energia através da respiração celular. Aqui a gente tem o cloroplasto, presente nas algas e em células de plantas, fazendo a fotossíntese e produzindo glicose. E aqui a gente tem o vacúolo, armazenando água e nutrientes. Aqui a gente tem a ciranda celular, que eu já ensinei para vocês. A musiquinha ajuda muito, tá? Então pratique, estude, decore aí essa musiquinha. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a fotossíntese. Bactérias fazem fotossíntese? Sim, mas não tem a organela, que bactérias são procariontes, só tem o pigmento, a clorofila. Aqui a gente tem plantas e algas que sim, já vão ter aí a organela, que é quem? Cloroplasto. Vão precisar de quê? Vão precisar de dióxido de carbono, CO2. Vão precisar de água para que aconteça a fotossíntese. Na presença da luz, vai acontecer reações químicas, né, que depois vão liberar aí produtos que vão ser o oxigênio e o açúcar. Vamos ver a equação. Então é essa, ó, CO2, tá? Água, luz solar, e aí eu vou produzir glicose, C6H12O6, e vamos produzir oxigênio. Como que vai acontecer, gente? Preste atenção nesse slide aqui. Então aqui a gente vai ter a membrana interna, que vai ser os tilacoides. Aqui a gente vai ter pigmentos, né, clorofilas, captando a luz solar. Na primeira equação, que vai ser a fotoquímica, a fase clara, que na presença da luz, a gente vai pegar moléculas de água, essa molécula de água vai sofrer reações químicas, vai ser quebrada numa reação química chamada de fotólise e vai liberar oxigênio, O2. Então, para onde que foi o hidrogênio? Os hidrogênios e os elétrons que foram quebrados aqui vão ser transportados aqui para a segunda etapa, que é a fase escura, a fase química. Já não precisa mais da luz. Onde é que ela acontece? No estroma. Anota aí, estroma, que é esse fluido que preenche o cloroplasto.
Então, no estroma, o CO2, ele vai, né, acontecer aí uma reação química que ele vai ganhar hidrogênios, vai ganhar elétrons e vai se transformar em glicose. Então, é bem simples. Fase clara, fase escura. Fase clara no tilacose, precisa da luz. Fase escura no estroma, não precisa da luz. Quebra da água, liberação de oxigênio, junção de gás carbônico com hidrogênio, produção de glicose. Aqui a gente vai ter agora a respiração celular. Respiração celular, ela vai acontecer em 3 etapas e 2 delas acontecem na mitocôndria. Então a gente vai precisar de que aqui para respiração celular? Glicose, oxigênio, que vai ter a sua primeira quebra no citoplasma, certo? E depois as outras etapas acontecem aqui na mitocôndria. E aí, como reagente, eu tenho glicose e oxigênio como produto, a gente vai ter CO2 e água, tá bom? Então, como é que vai acontecer, gente? Ó, muito importante esse slide aqui, super importante. Então, a respiração celular vai produzir ATPs através da quebra da glicose. A glicose começa a ser quebrada na glicólise, né? A primeira etapa é a glicólise. Eu vou até marcar aqui para vocês não esquecerem. A glicólise acontece no citoplasma. Quebrou a glicose tem 6 carbonos. Quebrou, agora a gente vai ter um negócio chamado de ácido pirúvico, com 3 carbonos. Aí vem para a segunda etapa. A segunda etapa já acontece na mitocôndria, viu? Aqui, ó, no ciclo de Krebs, de vermelho, é o que vai estar dentro da mitocôndria. Então, ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria. Então, gente, no ciclo de Krebs, né, o ácido pirúvico, ele vai ser quebrado também. E nisso eu vou liberar, ó, ai meu Deus, como tá feio. CO2, tá bom? Ciclo de Krebs, quebra o ácido pirúvico, libera CO2. Aonde acontece isso? Matriz mitocondrial, no fluido. Terceira etapa. Gente, o que vai sendo liberado aqui de elétrons de hidrogênio vai para a terceira etapa, que é a chamada de cadeia respiratória e fosforilação. Vai acontecer onde, professora? Crista mitocondrial, que vai ser essa membrana interna aí da mitocôndria. Aí, gente, muita atenção, ó. Aqui vai entrar o oxigênio. Na primeira etapa, quebrou a glicose, que foi lá fora, e aí continuou quebrando, liberou CO2. Agora o oxigênio chegou, o oxigênio vai se juntar com os hidrogênios que foram liberados e vai formar água, tá? E os elétrons vão ajudar na formação de ATPs. Então é bem simples. Glicólise no citoplasma, fora da mitocôndria, quebrou a glicose, quebrou e transformou em ácido pirúvico. Chegou no ciclo de Krebs, quebra o ácido pirúvico, libera CO2. Isso é na matriz mitocondrial. Terceira etapa, cadeia respiratória. Aqui entra o oxigênio, se junta com os hidrogênios que foram liberados aqui dessa quebra da glicose e forma água. Aonde? Na crista mitocondrial. Tem que saber isso, tem que saber isso. E a última parte aqui é para vocês entenderem como que essas duas reações estão interligadas. Vamos começar aqui com a fotossíntese. Ó. Eu preciso de que na fotossíntese? CO2 e água. Qual é o produto? Glicose e oxigênio. E na respiração celular, o que eu preciso? Glicose e oxigênio. O que libera? CO2 e água. Então, a gente consegue perceber que essas duas estão muito relacionadas. Agora, o que precisa saber na prova? Onde que acontece cada etapa. Onde acontece a etapa clara, a etapa escura. Onde que acontece glicólise. Onde que acontece ciclo de Krebs, o que libera. Onde acontece a cadeia respiratória e o que libera, tá bom? E aqui é mostrando, né, mais uma vez, que os dois estão muito relacionados. Os produtos de uma são os reagentes da outra equação. Vocês conseguem perceber, ó? Respiração celular, glicose e oxigênio, que são os produtos da fotossíntese. E aqui, né, nos produtos da respiração celular, a gente tem CO2 e água, que são os reagentes da fotossíntese. Esse conteúdo aqui e esse daqui,
sistema respiratório é só para o comércio e só para redes, tá bom? Então vamos lá, bem rapidinho. Saber a função. O sistema respiratório, o que é que ele faz? Responsável pelas trocas gasosas, absorvendo oxigênio para a produção de energia e eliminando gás carbônico. Detalhe, de onde é que vem esse gás carbônico do seu corpo? Vem da quebra da glicose, vem da respiração celular, tá bom? Então, gente, preciso saber também o caminho que esse oxigênio faz no nosso corpo. Por onde é que ele entra? Cavidade nasal. Pode entrar pela boca? Pode, mas não é o correto. O correto é respirar pelo nariz. Porque aqui, ó, o ar vai ser aquecido, umedecido e filtrado, né? Então, entra pela cavidade nasal, cai na faringe, que é um órgão compartilhado com o sistema digestório, tá? Então, quando você está se alimentando, aqui fecha, né, para a laringe, para não entrar o alimento para cair na laringe, depois, consequentemente, você tem engasgo. E quando você está respirando, é aberto, tá? Então, vamos lá. Cavidade nasal, faringe, laringe, onde formam as cordas, as pregas vocais, onde é que sai a voz. Depois vai para esse tubo aqui, que é a traqueia, um tubo no formato de U. E aí a traqueia se ramifica em dois, que eu tenho os brônquios. E os brônquios se ramificam mais ainda, formando os bronquíolos, que terminam em pequenos saquinhos chamados de alvéolos. Então, este é o caminho percorrido pelo ar. E aí, os bronquíolos e os alvéolos formam os pulmões, tá bom? Também tem um músculo aqui bem importante chamado diafragma. Não faz parte do sistema respiratório, mas ajuda nesse processo de inspiração e expiração. O diafragma vai ajudar aí. Então é isso, né? Estudem para a prova, boa prova para vocês. Revisem o conteúdo, estudem bem. E é isso, gente. Tchau, até mais.